Vixe, eu dormi. Chegou mensagem? Nossa, Deus. Vou baixar a tela aqui. É o quê? Tsunami? Meu Deus do céu, Luizinho. Luizinho do céu, Jesus. Tsunami vindo na margem sul. Agora, às 10. É agora isso? Meu, eu tenho que avisar, eu tenho que avisar todo mundo. Sim. Eu tenho que avisar, eu vou ligar para Juliana agora aqui. Legal esse livro. Atende. Oi. Alô? Ju? Oi, É querido, Josimar. tudo bom, irmão? Pai Senhor. Juliana, você não sabe. Você tá O que onde, minha filha? aconteceu? Ô, meu Deus do céu, sai daí, pelo amor de Deus. Como assim? Por quê? Tá vindo um tsunami aí. Eu recebi uma mensagem aqui agora aqui que tá vindo um tsunami varrendo a cidade do sul todinha aí. Como assim, Avisa irmão? todo mundo, pega o povo. Ó, sai, pega o carro, sai com a roupa do corpo mesmo. Não espera nada não, viu? Sai daí. Mas, irmão, não Isso, tem como sair avisa agora, o resto do povo irmão. aí. Eu vou ligar pra mais gente aqui. Meu Deus do céu. Ai, meu Jesus. Deus, eu Tchau, vou ter que tchau, avisar Juliana. meus pais. Ai. Irmão! Ai, meu Deus! Ai! Meu Deus, meu pai, minha mãe, e agora? Ai, meu Deus! A cena que vocês acabaram de ver trata a respeito de uma mensagem. E uma mensagem urgente, uma mensagem muito importante, uma mensagem que trata da vida ou morte de várias pessoas. E é algo extremamente sério e importante e precisaria chegar rapidamente a outras pessoas para que elas também pudessem se salvar. E hoje nós também vamos falar de uma mensagem tão importante quanto essa que nós acabamos de ver. É a mensagem da salvação. A mensagem da salvação é o título da nossa lição de número 7, a mensagem da salvação. E eu espero que você já tenha também compartilhado esse vídeo, espero que você também já tenha chamado, propagado essa mensagem da salvação com seus amigos, com familiares. Se ainda não fez, corre que dá tempo. Envie para eles, compartilhe esse vídeo, porque hoje o nosso tema é de grande importância. Eu espero que você também esteja tão empolgado e tão empenhado em propagar essa mensagem maravilhosa. Antes, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, com cada pré-adolescente, com cada família, que o Seu Espírito Santo possa encher o lar de cada um, que essa manhã seja mais do que especial, Senhor, que os nossos corações estejam cravados, ó Deus, a mensagem da salvação, que possamos dar a devida importância e o devido valor a essa mensagem tão maravilhosa que tem o poder de salvar, de transformar e de trazer vida àquele que outrora andava em trevas, andava fora dos teus caminhos, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos todos os dias de falar da mensagem da salvação. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, peguem sua Bíblia. Você que possui a Bíblia devocional Robert McCheyne, abra por favor na página 173. 173. Nós vamos ler Romanos 10. O nosso texto de hoje encontra-se em Romanos 10, do verso 1 ao verso 9. E eu peço que você também acompanhe comigo aí de sua casa, que você tenha também a sua revista. Você que ainda não deu seu like, curta, dê o joinha aí, que a lição hoje trata-se de uma coisa muito, muito especial. Então, você não pode deixar de recomendar esse vídeo a outras pessoas também, para que elas possam ver essa mensagem da salvação. O objetivo dessa aula é identificar a realidade e os efeitos da queda,
qualquer? Da queda do homem após o pecado, horas. Mostrar o plano da salvação e também a mensagem da salvação, para que nós possamos anunciar essa mensagem da salvação a outras pessoas também. Vamos então? Romanos 10 diz: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitando à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Ora, Moisés descreve a justiça, que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça, que é pela fé, diz assim: não digas em teu coração: quem subirás ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, o verso 9 diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Glória a Deus por essa palavra. O verso 9, ele assim fecha maravilhosamente todo esse paradigma, né? Essa dualidade. Será que alguém irá até os céus para buscar Jesus? Ou irá até o abismo para trazê-lo dentre os mortos? Mas não, aqui a saber está dizendo: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a mensagem maravilhosa da salvação. E eu, em nome de Jesus, quero que você hoje saia daqui entusiasmado, não só entusiasmado, mas com o coração desejoso de anunciar essa mensagem maravilhosa a todos. Mas vamos entender um pouquinho a respeito dessa mensagem da salvação? Nós vimos que há pouco eu estava anunciando uma mensagem muito importante. E essa mensagem, ela tinha por objetivo salvar a tantos quanto eu pudesse alcançar ligando. Todos os meus colegas, todos os meus amigos, parentes, conhecidos, liguei informando para que eles pudessem sair da cidade enquanto haveria tempo. Notem vocês que aqui nesse caso, no caso da nossa ilustração, foi uma catástrofe, algo natural que estava acontecendo e ali também viria consequências desastrosas. Mas a Bíblia, ela trata de algo realmente que afetou toda a humanidade, que foi a queda do homem lá no Éden. Nós já estudamos nas aulas anteriores que Deus criou tudo perfeito, como está lá em Gênesis 1:31. Pensando no bem da criação, o Criador ele orientou ao homem para que ele obedecesse as suas leis. Olha, poderás viver perfeitamente, comerás todas as árvores, mas somente da árvore do bem e da vida não comerás, do conhecimento do bem e do mal, e da vida não comerás. Ele deu apenas uma ordem. Ali não era porque aquela árvore teria todo o poder para jogar o homem no inferno, não, mas ali estava mais falando sobre a fidelidade do homem a Deus do que o próprio fruto em si. O fruto não teria o poder de fazer o homem morrer eternamente, mas ali o pecado entrou junto com a desobediência. E então
passou a morte a todos os homens. Mas a notícia boa de tudo isso, nós vamos ver no decorrer dessa lição, é que ainda há algo bom em tudo isso. Mesmo o homem tentando estragar tudo com a sua desobediência, Deus ainda, ele teve misericórdia. No ponto A, vamos lá. O resultado dessa escolha foi a contaminação do mundo e da raça humana com o pecado. Aprove Deus em sua infinita misericórdia, isso é maravilhoso, resgatar o ser humano da sua triste condição. Mas como isso seria possível? Você tem ideia de como isso seria possível? Vamos lá. A separação de Deus é fruto de nossas escolhas. Você já ficou um bom tempo distante de seus pais? É ruim, né? Você já fez alguma coisa que seus pais, não faça tal coisa, você foi lá e desobedeceu, e de repente seus pais foram lá e te colocaram de castigo dentro de um quarto? Olhe lá, hein? Os pais que vão lá e colocam você de castigo dentro do quarto. Vai ficar isolado, você não vai poder falar com ninguém agora. Tá? Você vai ficar aí pensando no que você fez, sem TV, sem videogame, sem poder brincar. Vai ficar estudando agora, vai ficar estudando. Aí pega lá seus livros, toma aí, vai estudar. Né? Os pais às vezes dão aqueles puxãozinhos de orelha, mas entendam, pré-adolescentes, isso é para o nosso bem. Quando vocês estiverem um pouquinho maior, vocês vão entender perfeitamente que tudo que os nossos pais fazem hoje pode parecer um pouquinho ruim, né? Cruel. Nossa, papai e mamãe é ruim, olha só o que eles fazem. Mas eles sabem perfeitamente onde estão indo, onde querem chegar. A nós cabe obedecer. E não é diferente com o nosso Deus. O nosso Deus, ele sabe exatamente o fim de todas as coisas. E ele também sabe que às vezes nós precisamos de uma repreensão, nós precisamos estar no momento de prova ali para que ele possa demonstrar todo o seu amor por nós. Mas de que forma isso, tio? Como isso pode acontecer? Quando você ficou fora do convívio lá com seus pais, isso fez você refletir acerca do que você fez. Por quê? A sua desobediência fez você ficar separado do convívio das pessoas. O pecado, ele tem esse efeito. Ele nos separa não apenas do convívio das pessoas de bem, mas ele nos separa de Deus, do amor, da misericórdia do Deus. Aquele que morre sem poder ser resgatado do pecado, sem poder ter os seus olhos abertos e voltar para Cristo, esse infelizmente não poderá habitar com Cristo. E nós sabemos que o céu só é céu porque Deus está lá, porque a presença do Senhor está lá, e isso é maravilhoso. Então nós vamos ver que as nossas escolhas, por muitas vezes, ela reflete também nas consequências. Se escolhemos mal, também iremos proceder mal. E é uma sensação horrível ficar longe dos nossos pais. Imagine ficar longe do nosso Criador, do nosso Deus Todo-Poderoso. Ponto B, o salário do pecado é a morte. Isso está registrado também lá em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Gente, salário. O que é um salário? Salário é algo que você recebe depois de ter trabalhado. É algo que você recebe depois de ter dedicado algumas horas de trabalho ali, e no final você vai lá e recebe o seu salário. É interessante como Paulo escreve aos Romanos dizendo, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, porque a paga, aquilo que é merecido, é a morte. Mas ele diz, a vida é dom gratuito de Deus, em Cristo Jesus. A vida, ela é dom gratuito de Deus, ou seja,
ela não é. Nós não merecemos a vida, a salvação, o dom gratuito. Ele diz que isso é uma dádiva de Deus. Deus está nos dando, nos agraciando com a salvação. Não é que nós somos salvos porque nós merecemos, nós trabalhamos e somos salvos. Olha como nós trabalhamos na obra, agora nós merecemos a salvação. Não. O salário do homem pecador, do homem mau, é a morte. Mas a vida é dom gratuito de Deus. Olha como ele separa muito bem esses dois termos. Salário é aquilo que você é merecedor, mas a vida, você não é merecedor, isso é graça de Deus. Olha que maravilha, que Deus maravilhoso, que Deus bondoso. Deus, embora estivéssemos nessa condição, ele elabora um plano eterno para a salvação da humanidade. O seu plano, ele envolve a entrega do seu próprio filho por amor a todos nós. Quero chamar a atenção de vocês o seguinte: vocês devem ler, gostar de revistinhas, de histórias de super-herói. Vocês devem gostar também de filmes de super-herói e ler ali, envolvendo tudo aquilo dali. Agora, imaginem vocês que esta Bíblia que está em minhas mãos e que você também tem aí, ela é um livro, mas ele não é um livro de ficção, não é um livro de contos, não. Ele é um livro vivo que ele relata, está registrada a história dos nossos antepassados, né, dos nossos irmãos que morreram pelo Evangelho. Está registrada a história de Cristo e está também escrito a nossa história. Professor, a nossa história? Exatamente. Isso daqui, essas palavras aqui falam a respeito de nós. Você já imaginou ler um livro que fala a seu respeito? Você já imaginou ler um livro que trata sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre o seu passado e sobre o seu presente? Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia, ela tem esse efeito de trazer também quem está lendo a responsabilidade, ou seja, nós, juntamente aqui com tudo aquilo que nós estamos lendo, nós também somos participantes da Bíblia, uma vez que ela fala diretamente a nós, a forma como nós devemos andar, viver e morrer. Olha que maravilha. Então, que você hoje, a partir de hoje, possa olhar para a Bíblia e perceber que é um livro que fala de um rei que se entregou em favor a você que está aí. Ele se entregou por você. Imagine um rei dar a vida por você. E quando você lê esse livro, a partir de então, nunca mais olhe, vou ter que ler a Bíblia, você não. Olhe para a Bíblia e veja a sua vida. Veja o quanto você precisa se moldar para entrar nos padrões que Deus requer de nós. É difícil, professor? Olha, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Com ele, tudo vai bem. Amém? Fácil não é, mas a recompensa é eterna e maravilhosa, e ninguém pode roubá-la. Então, quando você olhar para esse livro, veja que você também é participante dele, e ele fala a respeito da vida do crente que ama a Deus. Mas o professor fala só a respeito de mim, do crente? Não. Aliás, principalmente, ele fala de um redentor, que é o nosso ponto 2, a promessa da redenção. Querido pré-adolescente, ao ler a Bíblia, você já percebeu quantos personagens aparecem lá e todos eles parecem com Jesus? Você mesmo já viu alguns relatos que apontam para o ministério do Senhor? Há muitas passagens bíblicas no Antigo Testamento que relatam a promessa da vinda do Messias. O próprio Jesus afirmou que a lei, os profetas e os salmos anunciam a sua vinda. O tema central do Antigo Testamento é a vinda do Messias. Olha que fato interessante. Observe a minha Bíblia aqui, ó. Não a nossa aqui do Mike Chaney, né? Porque a nossa Mike Chaney, ela é devocional. Então, o que acontece? Mateus,
Atos, Gênesis, está tudo aqui no começo. Mas vamos considerar a Bíblia uma Bíblia que não é McCheyne, é uma Bíblia que está aqui alocados os livros conforme, vamos colocar, de forma normal. Se você olhar, pegar uma Bíblia normal, você vai olhar, vai ver que Mateus, o Evangelho de Mateus está aqui no meio da Bíblia. Então, precisamos passar por todo o Antigo Testamento e depois chegamos no Novo Testamento. Há também aqueles que falam, olha, comecem, para aqueles novos convertidos, falam assim, comece a ler de Mateus, que aí, quando você terminar, você começa lá em Gênesis, que aí você vai começar a entender melhor as histórias. Perfeito, é uma tática legal? Sim, é uma estratégia. Mas entendam o seguinte, quando você começa a ler Mateus, que é aqui na metade da Bíblia, que é a parte do Novo Testamento, por assim dizer, é o Novo Testamento, temos o Novo Testamento e o Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala todinho a respeito de Jesus, apontando para Jesus, o cordeiro que ficou no lugar do filho de Abraão, a Arca de Noé. Todos os personagens bíblicos apontam para Jesus. Perfeito? E quando o próprio, até então Jesus não estava em cena aqui encarnado dentre os homens, mas já desde Isaías já profetizava, os salmos já falavam a respeito do Cristo, a respeito de Jesus. Olha que livro maravilhoso, apontando para alguém que ainda viria. E quando chega em Mateus, vem Jesus, e aí começa o ministério de Jesus, e aí essa mensagem maravilhosa é propagada. Agora, notem vocês algo interessante. Quando chegamos lá em Apocalipse, que é o final, então já vimos Antigo Testamento, Novo Testamento, e aqui no finalzinho, aí no Novo Testamento, Apocalipse. E Apocalipse é o grande evento. Apocalipse, o nome Apocalipse significa revelação. E na grande revelação, que poderíamos falar, então perfeito, já passou todas as fases aqui da Terra, agora estamos no céu, ou na parte em que entraremos no céu. Aí lá em Apocalipse, João recebe a revelação do seguinte: epa, olhem para Cristo, olhem para Jesus. Somente aqueles que estão lavados, com as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, que entrarão aqui. Então, observe você, de capa a capa, o personagem central é Cristo. O personagem central da Bíblia é Jesus Cristo. Essa é a mensagem da salvação, que Cristo veio para nos livrar do pecado, de uma vez por todas, aquele pecado que nos separava do amor de Deus. Agora, nós somos redimidos. Ponto A. Os profetas e os salmos anunciam o Messias. O profeta Isaías, como é conhecido como profeta messiânico, devido à grande quantidade de profecias a respeito do Messias, por exemplo, ele disse, pois o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz a um filho e porá nele o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Miqueias também profetizou, Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas o teu reino farei sair aquele que será rei de Israel. Então, todos os meus ossos podem ser contados. Também Davi falou lá em Salmos, todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que veem. Eles repartem entre si minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Está lá em Salmos 22, 17 e 18. Então, Salmos, Isaías, Miqueias, todos esses livros já falavam a respeito do Cristo, a respeito do Messias. Por isso, nós estamos aqui também destacando símbolos e os tipos na Bíblia. As profecias não são o único meio do Antigo Testamento, que o Antigo Testamento tem para nos apresentar o Messias, não só através das profecias, mas também encontramos representações simbólicas e tipológicas. Por exemplo,
Os personagens como Melquisedeque, que era o sacerdote, para qual Abraão ele deu o dízimo, Isaque, o filho da promessa, que foi oferecido em sacrifício, José, o filho rejeitado, que se tornou governador do Egito, também são tipologias de Cristo, ou seja, são, não são apenas as profecias, mas também são homens que, quando nós olhamos para a vida deles, podemos ver um tipo de Cristo, seja pela forma como eles agiram, ou seja pela forma como eles sofreram suas aflições. Perfeito? Então, vamos agora para o número 3, que já é a parte final, o último ponto da nossa lição de hoje, a redenção realizada. A redenção anunciada com frequência no Antigo Testamento, como eu disse, né, desde o Antigo Testamento já falam sobre a redenção, ela se cumpriu e é conhecida pela igreja no Novo Testamento. Todas as profecias que eram anunciadas antes sobre a vida de um Messias, no caso de Jesus Cristo, durante um tempo em que ele esteve nesse mundo, tudo isso foi cumprido durante esse tempo em que ele esteve aqui. Os testemunhos comprovam o cumprimento da profecia e podem ser encontrados nos escritos deixados pelos apóstolos e servos da nova aliança. Os evangelhos, por exemplo, o Novo Testamento, ele inicia com 4 versões. O evangelho ele conta de maneira detalhada sobre o nascimento, a vida de Cristo, a obra de Cristo, o ministério de Cristo. Os primeiros evangelhos ali, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles contam sobre o nascimento, a vida de Cristo e o seu ministério. Em Atos dos Apóstolos, as cartas ali, já também no Novo Testamento, já relatam como a igreja viveu e divulgou a mensagem da salvação em Jesus Cristo. Os evangelistas Lucas, o autor de Atos, e o apóstolo Paulo, quem escreveu a maioria das cartas que serviram de base para doutrinar as igrejas. Esses e outros apóstolos apontavam para Cristo, como autor e consumador da fé. O livro de Apocalipse também aponta para um triunfo final de Cristo. Olha que maravilha! E esse livro traz uma mensagem extremamente atual. Assim como aquele tsunami, assim como toda e qualquer mensagem urgente, Apocalipse traz também uma mensagem urgente para os dias de hoje. É preciso que nós nos empenhamos em trazer essa mensagem todos os dias a todos aqueles que nos cercam, aqueles que nós conhecemos, aqueles que nós não conhecemos, em todo momento. Como Paulo diz, pregar em tempo e fora do tempo. Todo tempo é momento de pregar, de falar do Evangelho. Aproveita as coisas mais simples. Olha que linda aquela borboleta. E começa a falar da grandeza da criação de Deus. E daqui a pouco você está falando das maravilhas que Deus fez e Deus faz, da salvação. Em tudo nós podemos inserir o Evangelho. E vamos para a conclusão. As Escrituras Sagradas narram o plano de Deus para a salvação do homem. À medida que o pecador reconhece o seu erro, ele recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador para a sua vida. E ele é resgatado. Saiba que você é querido, pré-adolescente. Saiba que você custou um preço, um alto preço. Não porque nós merecemos esse alto preço, mas porque quem pagou esse preço é um rei. Nós fomos resgatados por um rei. Você faz parte dessa história. Escolha fazer o que é certo. Aceite hoje a mensagem da salvação. Se porventura você ainda não tem essa salvação, ou se você ainda conhece alguém que não tenha aceitado essa salvação, escolha hoje falar para essa pessoa, se empenhar nisso, empregar tempo de qualidade em falar, pois essa mensagem pode salvar não só a ele,
mas tantos outros a quanto Ele puder alcançar. Tome essa decisão de viver para Ele, para Cristo. Esta é a mensagem central da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você possa ter essa convicção, deitar sabendo que você tem a vida eterna, acordar sabendo que você tem a vida eterna e não guardar para você, apenas para você isso, mas que você possa anunciar essa mensagem maravilhosa, a mensagem da salvação. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar? Encerrando, eu quero agradecer a você que também compartilhou esse vídeo, a você que está aí, e a lembrá-lo também do relatório. Não esqueça de mandar o seu relatório, amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa maravilhosa aula, Senhor, em que nós podemos aprender sobre o plano da salvação, sobre a tua maravilhosa graça derramada ao homem pecador. O Senhor nos amou de tal maneira e nos deu tão graça sem medida. Nos deu o seu melhor, nos deu o seu filho, o seu único filho. Assim como Abraão também não rejeitou entregar o seu Isaque, o Senhor nos deu o seu melhor, nos deu o seu tudo. Pai, que nós possamos dar a devida importância, que possamos anunciar essas boas novas de salvação a todos quanto estão ao nosso redor e aqueles que também estão longe, através do telefone, através de mensagens, que nós possamos pregar essa mensagem maravilhosa a todos eles, que ninguém possa ficar à nossa volta sem saber que há um Deus que nos salvou e que todos os dias nos chama a participar do teu reino. Obrigado, Pai, por essa manhã maravilhosa. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria de dar a você a oportunidade nesta manhã também de ofertar na casa do Senhor, de contribuir para que essa obra possa avançar, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, para a manutenção do templo. E eu peço que você faça isso de bom grado, com coração alegre, desejoso de estar ofertando, sabendo que todas as coisas que nós temos pertencem ao Senhor e é para Ele e por Ele que nós vivemos, se movemos e estamos aqui. Glorificado seja Deus por sua vida. Você que tem as ferramentas do PicPay, do Pix, vai estar aparecendo no rodapé do vídeo as ferramentas para que você possa estar contribuindo via PicPay ou Pix e também a conta da igreja. Peço a você que informe no seu relatório, você que é o nosso aluno da EBD, informe no seu relatório as informações para que nós também possamos controlar isso direitinho, ter ali as informações para que nós possamos ser alunos nota 10, tá bom? Vamos orar agradecendo pelas ofertas. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade que temos de contribuir nesta manhã na tua casa. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, com o coração alegre e desejoso, Pai, que o Senhor venha a multiplicar, ó Deus, os nossos celeiros, que o Senhor venha trazer, ó Deus, mais e mais, ó Deus, a alegria de ofertar, de estar em tua casa, a alegria de poder contribuir para que o teu reino avance. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha abençoar cada lar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.